Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, lhe trazer uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe hoje o companheiro, conferencista, vereador, trabalhador da causa do bem, Marcos Papa. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade de falar com Ribeirão Preto pelo programa Visão Espírita. O programa Visão Espírita irá abordar hoje um tema atual e nós chegaremos lá ao transcorrer das nossas conversas. Para iniciar esta conversa, para iniciar esta reflexão, o programa Visão Espírita, que irá falar hoje sobre doenças congênitas, pergunta para Marcos Papa. Marcos, a reencarnação é princípio básico do Espiritismo? Ponto. Por quê? Essa pergunta é muito importante porque quando nós estudamos lá no cristianismo primitivo, nós vamos ver que os cristãos, eles acreditavam na reencarnação. E é interessante também quando nós olhamos pesquisas que tratam do tema, quando pergunta se é espírita, parece que em torno de 4% responde 5% ser espírita. Quando você muda se a pessoa acredita em reencarnação, esse número sobe para 67%, 70%. A reencarnação, em verdade, ela é a espinha dorsal da filosofia cristã. Sem o princípio da reencarnação, o próprio Sermão da Montanha não faria sentido. Porque em que pese Jesus bem-aventurar aqueles que sofrem, porque deles é o reino dos céus, porque uns sofrem e outros não sofrem. Se Deus é infinitamente justo e bom, por que alguns filhos reencarnam em condições muito boas do ponto de vista das circunstâncias, não é? Sem falta do necessário, e outras pessoas em situações de extrema necessidade reencarnam, por exemplo, o que está acontecendo na Síria, né? O êxodo, milhões de irmãos nossos que reencarnaram lá, filhos de Deus como nós, ou nas periferias de algumas cidades da América Latina e aqui do Brasil, né? Crianças sequestradas para tráficos de órgão, crianças que reencarnam, né, em situações de extrema violência, que sofrem abuso. Então tem alguns irmãos que perguntam, Papa, onde está Deus que não vê isso? Não é que não vê. O fato é que esse espírito, que hoje ainda é criança, aqui na presente encarnação, um dia delinquiu. O próprio Cristo anuncia isso, revela isso claramente. A cada um será dado segundo suas obras. O Cristo está afirmando, revelando uma lei que é de Deus, que é de todos. Não é um princípio que o Cristo está revelando, um princípio espírita. O que nós espíritas fazemos é pegar a palavra do Cristo e dizer, olha, então essa criança que está padecendo esse sofrimento hoje, essa reencarnação difícil, até com a falta do necessário, do mínimo para viver com dignidade, ou que sofre violência, que sofre abuso, que sofre os horrores da guerra, do descuido da nossa sociedade contemporânea, esse espírito num dado momento delinquiu. E nós estamos entendendo que se esse é o efeito, que é o que nós estamos vendo, qual é a causa? A causa está na explicação que o Cristo nos dá. A cada um será dado segundo suas obras. Qual foi a obra? Qual foi o feito? Qual foi a delinquência para que o resultado seja esse? Assim sendo, a reencarnação é um princípio básico da doutrina espírita, porque, na nossa opinião, sem a reencarnação, nós estaríamos realmente assistindo a muita injustiça no nosso querido planeta Terra, onde algumas crianças, algumas pessoas, alguns filhos de Deus têm o necessário para viver com dignidade
e podem aproveitar a existência para progredir, e outros irmãos desencarnam, falecem, sem ter recebido o mínimo, né? E sem ter tido a oportunidade que nós temos de realizar esses valores. Que valores? De justiça, de amor, de fraternidade, aprender a perdoar. Quando que vai aprender a perdoar uma criança que faleceu aos 5 anos, aos 10 anos? Se nós adultos estamos com muito sacrifício, com muito esforço, aprendendo a compreender o nosso irmão para perdoar. Então a reencarnação ela permite as oportunidades que necessitamos para realizar esses valores que o Cristo elencou nos Evangelhos. Existe uma máxima, né? Que, aspas, o escândalo há de vir, né? Então, e aí depois disse isso como uma assertiva de próprio Paulo, né? E aí vem uma reflexão importante, né? Ai daquele por quem o escândalo vier, né? Por quê? Porque ele vai assumir as consequências de ser um gerador do escândalo. Aquilo que você pondera da reencarnação mostra que temos seres no nosso orbe que assumem responsabilidades de liderança, de comando, de condução, né? E que em determinados momentos geram para aqueles que estão submissos ou submetidos a isso um sofrimento. O fato deles estarem expurgando este sofrimento causado, gerado em outras existências, é uma oportunidade deles de melhorar. Mas aquele que entende a oportunidade de promover o bem, de ser justo, de ajudar a todos aqueles que estão sob a sua liderança e não o fazem, estão também assumindo uma responsabilidade muito grande por isto. O nosso querido Chico Xavier, conversando uma vez, numa das narrativas dele, ele diz assim: é triste ver no plano espiritual aqueles que tinham a oportunidade de fazer o bem, por exercerem cargos e terem responsabilidades para isto, e ao invés disso falharam, e a sua falha hoje os custa uma dor muito profunda de ter visto que poderiam ter feito e deixaram de fazer. Mas, Papa, a conversa caminha, né? E nós estamos falando hoje também das doenças congênitas. Muitas das crianças, muitos dos casos que você citou de reencarnação, esses espíritos tiveram chance de ter um corpo saudável, perfeito, né? Muito bom, né? Um corpo que lhe desse as condições de seguir adiante sobre o orbe terrestre, né? Aliás, nós quando reencarnamos somos temos uma diferença na espécie, né? Como seres animais, né? Precisamos de alguém que cuide de nós, senão a gente não anda, né? A gente não vai. Mas aí, Papa, vem a pergunta. A reencarnação nos ajuda a entender e compreender uma aparente injustiça divina que não há. Mas e as doenças congênitas? Como entendê-las? Aquele espírito que já nasce trazendo no seu corpo inúmeras limitações. Como entender isto? Eu gosto muito de um pensamento de um filósofo argentino, Ernesto Sábato. E é interessante, Zola, que ele é ateu, esse filósofo. Mas ele faz uma pergunta muito boa. Ele pergunta assim: nós adultos, alguma culpa a gente tem do que nós estamos vivendo, do sofrimento, né? O próprio Kardec fala isso, que a maioria dos padecimentos da vida presente nós criamos nessa existência mesmo, pela nossa imperfeição, pelo nosso egoísmo, né? Pela nossa cegueira. Então, ele diz o filósofo, nós adultos alguma responsabilidade, alguma culpa nós temos por aquilo que passamos. Mas as crianças, que culpa têm as crianças? Muito interessante essa pergunta. E ele deve ter vivido a vida se fustigando, né, com essa pergunta e não teve uma resposta, talvez por não ter tido a experiência, a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Como teve o Dr. Raia aqui em Ribeirão Preto, que preso pela ditadura militar, no cárcere, pede socorro pro carcereiro. Falou, olha, eu estou sofrendo, mas eu dou conta, eu só não dou conta de não ler.
E o carcereiro era espírita, trouxe o livro dos espíritos para o Dr. Raia, o Dr. Raia tornou-se espírita após a leitura daquele livro e ajudou demais o movimento espírita de Ribeirão Preto por décadas, além de ter sido, acima de tudo, um cristão no trabalho de medicina e na autoridade que ele foi. Então, como que nós vamos entender isso, né? Talvez se esse filósofo tivesse tido a oportunidade de descortinar a possibilidade desse entendimento. Quer dizer, essa criança que está reencarnando nessas condições é filha de Deus como nós, que já somos adultos, que estamos podendo ter uma experiência aqui no planeta Terra de trabalho, de cuidar da família, de entender o amigo, de ajudar, de abandonar a preguiça, de lutar contra o egoísmo, contra o ego, contra o orgulho, contra a raiva. Nós estamos pouco a pouco vivendo essa experiência. E o Chico dizia, quanto maior a dificuldade, maior o proveito. E nós vamos vencendo os obstáculos e crescendo, nos aperfeiçoando. E a criança que nasce nessas circunstâncias? Ela não tem essa possibilidade. As doenças congênitas já trazem uma limitação física, na qual a consciência, a mente, não pode sequer se manifestar na sua plenitude. Agora, como que isso aconteceu? Por que os filhos de Deus nascem em condições tão diversas no mesmo planeta? Somos 7 bilhões de almas reencarnadas, mas tantas desencarnadas e alguns de novo. Com minhas filhas que felizmente nasceram bem, estudam em escolas maravilhosas, fazem 4, 5 refeições por dia, tiram férias, ganham presente de Natal. E outras crianças submetidas a uma situação dramática de sofrimento, da falta de tudo. E agora com as doenças congênitas. Vamos lembrar que nós somos o resultado de um processo multimilenar de aperfeiçoamento. Quantas existências tivemos para deixar de ser selvagem, para estar hoje em condição de pelo menos entender que o Evangelho é o caminho? Hoje nós já temos o entendimento de que o Evangelho é o caminho. Ainda estamos lutando para alinhar nossa conduta direitinho àquelas recomendações. Estamos distantes disso. Vamos citar um exemplo. Quando Cristo diz, ama o teu inimigo, bendiga aquele que te calunia, ora por aquele que te persegue. Olha o desafio que o Cristo nos coloca, mas se Ele nos coloca esse desafio é porque somos capazes. O bom educador é aquele que, mais do que acrescentar informações ao educando, ele toca a alma do educando e faz emergir as potencialidades. Se o mestre dos mestres está nos dizendo que nós somos capazes de amar ao inimigo, de bendizer aquele que nos calunia, de orar por aquele que nos persegue, de oferecer a outra face, é porque nós somos capazes. Essa mudança virá do dia para a noite? Não. Nós estamos pouco a pouco fazendo aquela mudança da água para o vinho, como diz Jesus na metáfora, na parábola, mas não do dia para a noite. O fato é que hoje nós já entendemos que o Evangelho é o caminho, que o perdão é o caminho, que a compreensão é o caminho, que a fraternidade é o caminho, que a justiça é o caminho. Mas antes não éramos assim. E delinquimos no passado. O quanto delinquimos, Deus é que sabe. O fato é que quando nós vemos um Filho de Deus reencarnando em condições dificílimas, como são as doenças congênitas, nós vamos entender que é o efeito. Qual é a causa? Em que momento esse espírito delinquiu para promover esse desajuste em sua própria alma? Não é castigo de Deus essa pessoa que está reencarnando nessas condições. Deus não castiga nem premia. Ele permite que vivamos as consequências das nossas escolhas. É a pedagogia divina, de que o filho experimente a consequência dos seus atos. Mas, de novo, a pergunta do filósofo, nós adultos, alguma culpa temos, mas as crianças que culpa têm e reencarnam nessas condições? O fato é que nós temos uma convicção da infinita justiça e bondade de Deus. E que se um filho nasce nessas condições, é porque esse filho criou essas condições para si mesmo. Nós somos herdeiros de nós mesmos, André. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se hoje a nossa vida assim está, é porque a responsabilidade é inteiramente nossa. O Pai criou a humanidade. O Cristo fez essa afirmação
quando pergunta se teu filho te pede pão, é pedra que você dá? Se ele te pede peixe, é uma serpente? E os discípulos respondem, não, Senhor. Ele disse, então, vós que sois imperfeitos, orgulhosos, egoístas, sabeis dar o melhor para os vossos filhos e Deus. Mas, Papa, então, Deus, o melhor para mim é nascer com uma doença congênita? O melhor para o meu filho é nascer com uma doença congênita? Uma vez mais, vamos ver o efeito e deduzir a causa. Somos o resultado de um processo evolutivo multimilenar. Somos a síntese desse processo. Em que momento criamos esse desajuste em nós mesmos? Para que esse desajuste esteja gravado no nosso perispírito. E gravado no nosso perispírito, quando reencarnamos, moldamos o corpo físico com essa doença congênita ou com todo tipo de deficiência. Em que momento delinquimos para promover um ajuste? Você falou um pouco antes das pessoas que têm a incumbência de fazer o bem, que poderiam usar a posição que têm para fazer o bem e não fazem o bem. Isso tem base no Cristo, a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5 talentos multiplicou, aquele que recebeu 1 escondeu e devolveu. O que devolveu foi severamente castigado, diz a narrativa. Mas ele devolveu, que mal ele fez? Mas a lei é multiplicar. Agora, se aquele que devolveu foi severamente castigado, imagina quem está roubando, imagina quem está usando o seu poder para promover o desajuste. Então, em que momento essa delinquência foi tão grande para promover um desajuste tão severo ao ponto de o reencarne com uma doença congênita, ao ponto de um reencarne com uma deficiência mental, com uma deficiência física? Em que momento o espírito reencarnante delinquiu para se desajustar tremendamente a ponto de ter uma existência na qual ele não consegue sequer se manifestar? É muito interessante essa pergunta e a doutrina espírita nos ajuda a entender. A reencarnação, né, Papa e telespectadores, ela faz algo conosco muito valioso. Ela nos faz transcender a própria existência. Hoje, nas limitações que temos, nós enxergamos o mundo neste momento. É uma foto, na verdade é um filme, é um curta-metragem que nós começamos a filmar no momento da concepção e vamos ter o the-end ou o fim, né, no momento do desencarne na atual existência. Se vamos ganhar um Oscar ou não, a história dirá. Agora, a reencarnação, e é por isso que nós começamos essa conversa, partindo de um princípio básico do Espiritismo, a reencarnação, ela abre um horizonte, ou seja, já vivi ontem, vivo hoje e viverei amanhã. Por conta disto, nós já temos na atual existência uma lição maravilhosa para se pensar. Vamos olhar para nós mesmos, olhar para o nosso corpo físico, olhar para os nossos hábitos e pensar. O que ocorre com o nosso corpo físico na atual existência quando ele é agredido por nós? Com os nossos hábitos infelizes, com os nossos excessos, né? O corpo vai ali na frente e te dá a doença, para que você fique atento e corrija aquele mal que você mesmo gerou. Se na atual existência acontece isto comigo, com você, com muitos de nós, ou seja, o desajuste posto por conta de hábitos infelizes, sejam ele qual for, e não imagine, nós não nascemos para algumas coisas. Se a gente acha que nasceu com direito a excesso alimentar, vícios, excesso de todas as ordens, nós não nascemos assim. Nós não nascemos para isto. Isto tem consequência. Não vá você dizer amanhã para alguém que você não sabia. Principalmente depois de assistir o nosso programa. Você sabe. Por conta disto, se na atual existência já temos a consequência, né, é claro que nós vamos levá-las conosco. É evidente. E vamos ter outros corpos. Vamos nascer de novo, porque evoluir tal é a lei, né? Então, para que a gente pense, você pense junto conosco, a senhora, o senhor, reflita. Longe de nós trazermos verdades prontas.
é a opinião e a visão espírita de algo muito difícil. Porque quando bate no lar de alguém, né, que ela sente na própria pele, e aí agora nós vamos entrar em quem sente, que nós falamos até agora daquele que reencarna e vive a dor. Mas e a mãe? E o avô? E a avó? E o tio? E a tia? E o amigo? Então, Papa, a pergunta que fica, como é que fica o pai, a mãe, a avó, o tio e a tia que vê os seus lares, acolhendo dentro dos seus lares um espírito que reencarna com uma doença congênita? Que falar para eles? É muito interessante, né? E eu queria fazer uma abordagem, André, antes disso, para uma questão que a reencarnação nos traz, que é um despertar até da nossa autoestima. Porque muitas vezes a pessoa pode se achar abandonada de Deus. Por que o outro vive uma vida tão boa, teve filhos saudáveis, e eu tive filhos nessas condições? Né? Por quê? E mesmo antes de ser pai e mãe, por que eu nasci nessas condições, tenho tanta dificuldade, e o outro que a vida só parece sorrir? Eu sou abandonado de Deus? Pelo contrário. Pelo contrário. Olha só que interessante. Se Deus já enxergou em nós condições de reparar esse passado de delinquência e nos deu a oportunidade do resgate, é porque Ele já nos reconhece como filhos fortes o suficiente para viver essa experiência libertadora. Ora, se eu delinqui no passado e por força disso eu criei desajustes em mim, em famílias, em pessoas, né? Porque a pessoa pode usar a inteligência para corromper, a pessoa pode usar a beleza de maneira errada, a pessoa pode usar o dinheiro de forma errada. Quais foram os recursos que a vida colocou à nossa disposição para que nós pudéssemos multiplicar, como ensinou Jesus lá na parábola dos talentos? Que uso nós vamos fazer disso? Que uso fizemos disso? Delinquimos? Delinquimos. Então, quando vem a reparação? A reparação vem quando o pai percebe que o filho está pronto para viver aquela experiência. Então, quando a dor nos alcança, quando a perda nos alcança, do filho, do braço, da perna, do emprego, do amor, quando a dor nos visita, significa que nós já encontramos, Deus já vê em nós a possibilidade de viver aquela experiência libertadora. Agora, não vamos cometer aquele erro de tudo colocar a culpa na outra encarnação. Não, a doutrina espírita esclarece que a maioria dos padecimentos dessa existência nós criamos nessa existência. Pela nossa irresponsabilidade, imaturidade, invigilância, preguiça, nós criamos nessa existência. Então esse pai e essa mãe que recebe uma alma com uma doença congênita, e esse pai e essa mãe que recebe uma alma que precisa de um reencarne curto, como é que foi esse combinado no plano espiritual? Como é que foi esse combinado? Foi voluntário? Não foi voluntário? Quem que quer receber um filho que precisa de um reencarne de 5 anos? Nós estamos falando agora das doenças congênitas. Nós temos em Ribeirão Preto uma associação maravilhosa, a Associação Síndrome do Amor, que cuida de crianças com síndrome severa, muito mais severas que a síndrome de Down. A síndrome de Edwards, por exemplo, mata rapidamente a criança, tamanhas são as deformações que esse espírito manifesta no corpo físico. É o espírito que está desestruturado, é o espírito, pela sua mente, pela ação errada da sua consciência, que desestruturou o perispírito. O perispírito é a forma, o corpo é a forma. A hora que esse perispírito encontra o corpo, ele vai deformar o corpo. Ele vai manifestar essa desarmonia que ele carrega no corpo físico reencarnante. Então esse pai, essa mãe, o que pensar? Ele tem que pensar que ele está recebendo espírito que é portador, que ele traz essa desarmonia. Quem causou essa desarmonia? Pode ter sido o próprio espírito que delinquiu, pode ter sido os pais que contribuíram para essa delinquência e agora estão reparando o mal que fizeram. Porque sinto muito, não existe inferno.
Se existisse inferno, não existiria a justiça de Deus. Porque quem que vai para o inferno, segundo a teologia clássica? Quem não tem conserto. Se alguém não tem conserto, então porque Deus criou um errado, e aí ele não é mais Deus. Né? Ou então quem está no inferno, segundo a teologia clássica? Quem não tem conserto e quem não tem que ser perdoado. Então seria como se fosse, André, minha paciência com você acabou. Então vai para o inferno. Né? Estamos brincando aqui, uma forma de ilustrar. Ora, se a paciência de Deus acabou, então ele não é Deus, porque o Deus de Jesus, e que a doutrina espírita olha, é da infinita misericórdia. Então, quantas oportunidades forem necessárias, tantas oportunidades serão dadas. Então, quem delinquiu? O espírito reencarnante ou os pais que fizeram uso da inteligência para corromper muitas vezes, né? E aquele espírito passou a trilhar caminhos que lhe fizeram mal. Então, esse pai e essa mãe estão recebendo essa alma para fazer uma reparação. Como não existe inferno, sinto muito, filho, sujou, tem que limpar. Quebrou, tem que consertar. Então, a vida, na sua infinita misericórdia, inclusive com aqueles que delinquiram, falaram, a sua consciência está pesada porque você delinquiu? Ok, vamos providenciar uma reencarnação na qual você vai receber aquele espírito que você prejudicou e você vai orientar esse espírito agora. Esse processo pode ser um processo de uma criança que não é doente, mas é um espírito difícil, é um convívio difícil com os pais, ou pode chegar num extremo de uma manifestação de uma doença congênita, né? De uma síndrome severa, como os exemplos que citamos aqui. Fato esse é, bendito momento de reparo do espírito reencarnante, dos pais que se consorciaram nessa delinquência. Essa é a regra exata? Pode ser que assim muitas vezes seja, mas também pode ser que esses pais sejam missionários, estejam escolhendo esse tipo de situação como prova. Olha, eu quero uma situação, eu colaboro com a providência divina. Existem aqueles espíritos desajustados, né? E o benfeitor espiritual fala assim, André, tem aquele pessoal lá que precisa de uma experiência aqui na Terra para viver, para purgar essa situação de desarmonia espiritual que eles mesmos criaram. E a vida precisa de voluntários, de pessoas que ponham a mão na massa para ajudar esses irmãos que estão tombados. E o André vira e fala assim, pois não, manda. E são quando os lares recebem essas situações, tanto uma quanto outra. É motivo de felicidade, não de tristeza. Não foi Deus que abandonou, não é uma situação insuperável, ao contrário. O Criador, o Senhor dos mundos, o nosso Pai, como nos ensinou a dizer Jesus, reconheceu em nós, pais, a capacidade de receber esses espíritos para orientar. São filhos de Deus. Olha que interessante por esse lado também. Quando Deus confia aos pais a possibilidade de cuidar dos filhos dele por um período, para que recuperem a consciência, a harmonia e a possibilidade de caminhar pelos próprios passos. O programa Visão Espírita voltará a falar deste tema. Continuaremos a nossa conversa no próximo programa. Participe, pondere, critique, analise. É uma alegria tê-lo conosco. Uma boa semana para você. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.